Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo fazer aqui uma abordagem à estratégia para dividir um determinado segmento em N partes iguais. Vou ensinar-vos então neste vídeo como é que isso faz. Vou utilizar o GeoGebra para que a situação fique bastante mais rigorosa, mas vou-vos explicar como é que fazem exatamente esta divisão com o vosso compasso, à medida que vou explicando esta situação aqui no GeoGebra. No final desta explicação no GeoGebra, eu depois resolverei eh, dois casos, onde terei dois números racionais que terei que posicionar na reta numérica e usarei então este conceito de divisão de um segmento em N partes iguais para fazer exatamente o posicionamento desses números racionais na reta numérica. Isto cai agora nas novas metas para o novo programa do oitavo ano, por isso, quer dizer, isto penso que vos dará jeito. Bem, vamos então perceber qual é que é a estratégia, porque é fácil, não é? É só saber como é que se faz. É bastante fácil, não tem grande dificuldade. Qual é a estratégia para então dividirmos um segmento em N partes iguais? Estamos então aqui no GeoGebra. Eu vou fazer exatamente essa construção. Para já vou apagar aqui a grelha e também os eixos. E vou desenhar aqui um determinado segmento. Quer dizer, um segmento que une dois pontos. Por exemplo, tenho aqui, então vou só pedir aqui o rótulo. Tenho o ponto A e tenho aqui o meu ponto B. E imaginem que eu, por exemplo, queria dividir este segmento. Vamos lá imaginar, por exemplo, assim um bom número em sete partes iguais. Quer dizer, como é que vocês podem fazer isso? Em primeiro lugar, vocês vão desenhar uma semirreta com início aqui no início do segmento, com origem aqui no início do segmento, uma semirreta cuja inclinação não tem que ser uma inclinação específica. Eu aconselho-vos a darem assim uma boa inclinação para depois, relativamente depois à parte mais estética do problema, para terem algum espaço de manobra. Se meterem assim muito inclinado, quer dizer, depois as coisas ficam muito juntas e não fica muito bem. Quer dizer, podem também fazer esta situação para baixo, não há problema nenhum, ou para cima, e podem colocar a inclinação que quiserem, não há problema. Então vou colocar, por exemplo, mais ou menos assim. Então desenhei a minha semirreta, vou só apagar este ponto, não interessa. Depois de desenharem então a semirreta com origem no início do segmento, vocês vão pegar no vosso compasso. E vão colocar a ponta seca do compasso aqui no ponto A e vão abrir, vão fazer uma determinada abertura com o vosso compasso. Também não interessa o tamanho da abertura, ok? Façam uma abertura média, vá lá, nem muito grande, mas também nem muito pequenina. Não interessa o tamanho, poderão dar o tamanho que quiserem. A partir desse momento, quer dizer, com a ponta seca no ponto A, vão fazer então uma primeira abertura. Eu aqui vou fazer com as circunferências, porque aqui não sei muito bem como é que se trabalha com o compasso, mas funciona igual. Quer dizer, metem aqui a ponta seca do compasso em A e com essa abertura, quer dizer, vocês vão cruzar esta tal semirreta. E quer dizer, e depois tem aquele ponto. Tudo bem. Depois, com a mesma abertura, tem de ser com a mesma abertura. Vocês posicionam agora a ponta seca aqui neste segundo ponto e com a mesma abertura traçam outra vez. Quer dizer, e cai ali. Pedem então a interseção. Depois, com a mesma abertura, ponta seca mais à frente e traçam ali. E reparem que eu criei 7 partes iguais. Então, quer dizer, eu tenho 1, 2, este é o terceiro. Eu vou querer fazer 7, né? Isto 7 vezes, porque eu quero dividir o segmento em 7 partes iguais. Quer dizer, tenho então ali, depois a ponta seca do compasso mais à frente, sempre com a mesma abertura, ok? Não podem mudar a abertura, tem que ser sempre a mesma. Tem que ser sempre a mesma abertura, isso é importante. Tudo bem, ponta seca do compasso mais à frente, outra vez a mesma abertura. Deixa-me só ver quantos vão. Olha, 1, 2, 3, 4. Este é o quinto, quer dizer, se querem 7, faltam 2. Mais uma vez, quer dizer, mais uma. 6, né? Terei aqui 6. E mais uma e a coisa está. Quer dizer, mais uma e dá 7. Tudo bem. Se quiserem as 7 partes iguais, quer dizer, vão fazer isto 7 vezes. Sempre com a mesma ideia. A mesma abertura inicial, ponta seca do compasso na origem do segmento,
traçam a primeira interseção com a tal semi-reta aqui inclinada. Depois, com a mesma abertura, ponta seca do compasso neste primeiro ponto, traçam o segundo. Com a mesma abertura, ponta seca do compasso neste segundo ponto, traçam o terceiro. E vão fazer isto com tantas vezes quantas quiserem dividir o segmento. Eu, neste caso, queria 7, então sei que fazer isto 7 vezes. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem. Depois de fazerem a última, vocês vão aqui ao último ponto, ao sétimo, né? E vão unir esse último ponto exatamente com a extremidade do segmento que vocês queriam dividir nas 7 partes iguais, que será aqui B. Quer dizer, o último ponto unem então aqui à extremidade do segmento B. Depois agora, o que vocês têm que fazer é traçar retas paralelas a esta primeira. Quer dizer, vão pedir aqui uma reta, farão isso com o vosso esquadro, provavelmente. E então vão pedir uma reta paralela a esta primeira que passe neste ponto. E depois vão pedir uma reta paralela, né, que passa aqui neste. E depois vão pedir uma reta paralela que passe neste. E vão pedir uma reta também paralela que passe neste. E vão pedir uma reta paralela que passe neste. E vão ainda pedir uma reta paralela que passe neste. Quer dizer, neste momento vocês têm o segmento AB dividido então nas 7 partes iguais. Eu vou só colocar aqui a divisão e depois vou pedir a distância para vocês concluírem então que isto está mesmo dividido em 7 partes iguais. Quer dizer, falta esta. Falta esta ali. Tudo bem. E agora vou pedir a distância. Quer dizer, para vos mostrar a distância dá a este primeiro ponto, é por exemplo 1,23. Reparem que aqui também é 1,23. Aqui também é 1,23. Aqui também é 1,23. Reparem que ficamos assim com o nosso segmento dividido. Ficamos com o nosso segmento AB dividido exatamente em 7 partes iguais. Quer dizer, e esta é então a estratégia para vocês dividirem qualquer segmento em N partes iguais. Imaginem que queriam dividir em 5 partes, quer dizer, faziam estes pontos, faziam só 5 pontos, né? O quinto ponto uniam com a extremidade do segmento e depois traçam as paralelas todas para os outros. E, quer dizer, ficam com o segmento dividido em 5 partes iguais. E podemos projetar isto para qualquer situação, daí isto ser a estratégia para dividir o segmento em N partes iguais. Obviamente sendo N um número natural, como é óbvio. Agora, depois de perceberem esta estratégia, eu agora vou passar para o PowerPoint e vou colocar 2 números racionais e vou-os posicionar na reta numérica com esta estratégia. Ok? Por isso, espero que tenham percebido a ideia. Penso que não é um conceito muito complexo de atingir. É fácil, tem é que saber o que se tem de fazer, obviamente. Bem, vamos então passar para o PowerPoint para fazermos a aplicação disto na prática. Olá a todos, regresso então aqui para o PowerPoint e, como prometi, vou então fazer a aplicação desta divisão na prática, que é o que vocês querem. Então eu vou na reta numérica tentar posicionar através desta estratégia exatamente 2 números racionais. Quer dizer, 1 e 2 terços. Temos aqui um número misto e depois também vou posicionar um negativo. Por exemplo, menos 3 quartos. Tudo bem. Vou então posicionar aqui a reta numérica. Quer dizer, este processo que eu irei fazer agora, obviamente não será um processo assim muito rigoroso. Vocês com o vosso compasso e com os quadros e as paralelas, quer dizer, terão de fazer isto de uma forma mais rigorosa. Quer dizer, teremos então aqui o 0, tem assim aqui o 1, tem assim aqui o 2 e depois tem assim aqui o menos 1. Né? E depois tem aqui assim o menos 2. Tudo bem. E para o que eu quero há de chegar. Vou então preocupar-me, em primeiro lugar, por posicionar este número 1 e 2 terços. Isto é um numeral misto, quer dizer, é uma unidade inteira e depois mais 2 terços da unidade seguinte. O que quer dizer que eu avanço até 1 e é aqui entre 1 e 2, né, que eu vou ter que marcar os tais 2 terços. Quer dizer, se tens 2 terços, vais ter que dividir esta unidade em exatamente 3 partes iguais. Quer dizer, o denominador manda no número de partes iguais que irás dividir o teu segmento. Ok. Então eu vou traçar assim aquela semi-reta, né? Assim um pouco mais inclinada. Acabei de fazer, por exemplo, isto. Se vou dividir aqui esta unidade em 3 partes iguais, atenção, quer dizer que esta divisão entre uma unidade tens de ter aqui uma fração, quer dizer, onde o numerador é mais pequeno que o denominador. Imagina se tivesse 7 quintos, tu vais ter que pegar
vais ter que pegar e vais ter que fazer o algoritmo da divisão, né? 7 a dividir por 5, 1 vezes 5 dá 5, para 7 vão 2, quer dizer, e depois escreves que 7 quintos seria igual ao teu quociente, que é 1, e depois o resto sobre o divisor, 2 quintos. E marcarias então, avançavas uma unidade, e depois entre a primeira e a segunda, marcarias exatamente 2 quintos. Ok? Esta marcação vai ter que ser feita com aqui o numeral misto já, onde esta fração há de representar menos sempre do que uma unidade. Tudo bem. Dita aqui esta parte, vamos então proceder à divisão. Quer dizer, tens 1 e 2 terços, avançaste 1, agora tens que marcar os 2 terços. Terei então que dividir este segmento em 3 partes iguais, quem manda o denominador. Então ponho aqui a ponta seca do compasso, dou uma abertura completamente indiferente, faço aqui, dou por exemplo aqui esta abertura, depois ponta seca do compasso aqui, com a mesma abertura dou então uma segunda abertura, depois com a ponta seca do compasso aqui, com a mesma abertura dou a terceira. Tudo bem. Se querem 3 partes, faça então 3 divisões, logicamente. Depois, o último ponto, o terceiro, né? Vocês vão unir exatamente com a extremidade do segmento. Neste caso ficou quase assim por cima, quer dizer, foi um acaso, podia não ficar. Se eu der aqui a abertura maior, a coisa não ficava assim tão a direito. Quer dizer, não tem que ficar a direito, pode ficar mais à frente, não há problema nenhum. Depois agora, a partir deste ponto, vão traçar uma paralela relativamente a esta linha, que seria, quer dizer, como está a direito, não há grande dificuldade. E depois, a partir deste ponto, vou traçar então uma paralela relativamente a esta linha. E tudo bem. Então ficaram com esta unidade de 1 até 2 dividida em 3 partes, onde aqui é em termos de partes. Ok, isto vai ser 1 e 1 terço, que é uma unidade mais uma parte das 3. Este vai ser 1 e 2 terços. E obviamente este aqui seria 1 e 3 terços, o que seria exatamente 2. Quer dizer que este número 1 e 2 terços está posicionado exatamente aqui. Agora vamos então marcar o outro número. Se é menos 3 quartos, eu vou então para a parte negativa. Tudo bem, quer dizer, isto já está. Isto é menos do que. Vai ser menos do que menos 1, né? Ou melhor, vai ser mais do que menos 1. Há de estar aqui entre 0, quer dizer, este número há de estar entre 0 e há de estar entre menos 1. Tudo bem, olhem, até para ser diferente, eu neste caso vou fazer a semi-reta exatamente para baixo. Então faria assim esta inclinação por aqui. Depois, quem manda no número de divisões há de ser o denominador da fração, 4. Vou então fazer esta divisão simplesmente em 4 partes. Ponta seca do compasso aqui, abre a primeira. Ponta seca do compasso aqui com a mesma abertura, abre a segunda. Ponta seca do compasso aqui com a mesma abertura, abre a terceira. Ponta seca do compasso aqui com a mesma abertura, faço então a quarta divisão. A partir deste momento, quer dizer, o último ponto há de unir com a extremidade, né? Que eu quero dividir com menos 1. Há de fazer isto, mais ou menos, né? Depois, a partir deste ponto, traço uma paralela relativamente a esta linha. Vocês fazem isto, obviamente, com o vosso esquadro. E fazendo assim a paralela, quer dizer, isto há de me bater mais ou menos aqui. A partir deste ponto, traçam a paralela. E isto há de dar mais ou menos aqui. A partir deste ponto, traçam então a paralela. E isto há de dar mais ou menos aqui. E repara que neste momento ficaste com esta unidade entre 0 e menos 1 dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Não parece muito por causa da falta de rigor, mas isto com um compasso, com um esquadro, quer dizer, a coisa não falha. Menos 3 quartos é contar destas 4 partes, contar 3. Aqui tens menos 1 quarto na primeira, aqui tens menos 2 quartos e aqui tens o teu menos 3 quartos. Ok? Fica então aqui a estratégia e depois a aplicação prática deste posicionamento. Atenção que para vocês dividirem a unidade, o número tem que estar no numeral misto. Vocês terão que fazer em primeiro lugar. Por exemplo, se tiver uma fração 11 terços e eu não posso fazer já aqui a marcação, porque eu não vou dividir uma unidade em 3 partes e vou contar 11. Quer dizer, não faz sentido. Então vocês pegam em 11, dividem por 3, fazem um algoritmo na divisão, quer dizer, multiplicariam por 3, 3 vezes 3 dá 9, quer dizer, resto 2, e então os vossos 11 terços seriam exatamente igual. Ficam com um quociente, que é 3, e depois o resto, que é 2, a dividir pelo divisor, que é 3. E então vou marcar 3 e 2 terços, quer dizer que avançam 3 unidades, e depois entre a terceira e a quarta unidade é que vão fazer a divisão em 3 partes e marcar 2. Ok? Fica então aqui a sugestão e este cuidado
fazer esta abordagem, primeiro transformem num número misto. Se quiserem exatamente a fórmula para transformar uma fração num número misto, é fazerem um algoritmo da divisão e depois isto fica sempre o quociente, neste caso 3, e depois fica aqui o resto, que neste caso era 2, a dividir pelo divisor, que seria 3. Quer dizer, há de ficar sempre assim um numeral misto neste formato, depois de fazerem um algoritmo da divisão. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Espero que tenham entendido. Quer dizer, isto não é um conceito difícil, mas obviamente sem o saberem não conseguem fazer as coisas. Bah, um grande abraço.